O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse que o banco hoje não tem nenhuma operação polêmica a esclarecer no processo de abertura da caixa preta da instituição financeira. No entanto, ele defendeu que se trata de um processo contínuo. Essa questão que Jair Bolsonaro chamou de caixa preta foi a principal missão dada a Montezano em julho, quando assumiu o posto no lugar de Joaquim Levy. Depois de vencer a eleição, Bolsonaro se comprometeu a determinar no começo do mandato a abertura da caixa preta do BNDES e revelar ao povo brasileiro o que foi feito com o seu dinheiro nos últimos anos. As falas do presidente provocaram reações contrárias dos funcionários do banco. Constantino. Olha, eu não gostei dessa declaração do presidente atual do BNDES, até porque o presidente Jair Bolsonaro tem explicações a dar à sociedade se foi isso mesmo. O Joaquim Levy, que é um quadro técnico, um economista sério, apesar de ter trabalhado no governo Dilma, caiu por conta disso. A campanha toda do Bolsonaro, ele falou que iria abrir a caixa preta do BNDES. Inclusive existia aquela imagem de mensalão e petrolão como pontas de um iceberg e embaixo oculto justamente o BNDES, o escândalo envolvendo o BNDES. O que tem sua razão de ser, não é desprovido de embasamento ou de indícios. Quando o PT assumiu o governo, o desembolso anual do BNDES era na casa de 30, 40 bilhões por ano. Depois foi para 200 bilhões por ano, financiando grupos como JBS, Odebrecht, Ike Batista, ou então metrô em Caracas, Porto em Cuba, ou ditadura em Angola. É óbvio que deve ter muita podridão aí. O BNDES tem um espírito de corpo muito forte, tem um quadro técnico muito bom, mas a decisão podre vinha de cima para baixo. Isso tem que ser exposto. Então, eu acho que tem explicações a dar se for nessa direção mesmo. Falar que já abriu a caixa e que o exercício de transparência é contínuo, fica faltando peças nesse quebra-cabeça. Thaís. Eu discordo, Constantino, porque eu quero lembrar que em 2015 o BNDES abriu a caixa preta e isso foi, justiça seja feita, foi graças à pressão da imprensa e de alguns órgãos de controle, com o MMP e o TCU. E apesar da presidente Dilma Rousseff, que ela sim, ela tentou vetar essa abertura. Então desde 2015 todos esses números estão disponíveis, não tem caixa preta. Isso é uma obsessão do presidente e que de fato ocasionou a queda, ou pelo menos ajudou a dar um empurrão no Joaquim Levy, mas porque o pobre de Joaquim Levy dizia: presidente, não tem caixa preta, eu quero abrir a caixa preta, mas não tem caixa preta, eu quero abrir a caixa preta. E daí o Joaquim Levy não tem exatamente esse jogo de cintura. Eu acho que o Montezano até teve, porque assim que ele assumiu, 2 meses depois que ele assumiu, ele veio coincidentemente com a história dos jatinhos do BNDES, né, os jatinhos financiados por uma linha de crédito do BNDES, e eu tenho a impressão que essa foi uma maneira de agradar o presidente. Isso é uma impressão, mas de fato o presidente ficou muito agradado com a revelação dessa notícia, até porque estava nessa lista o Luciano Huck e o João Dória, que são 2 potenciais concorrentes, então ele gosta muito que isso aconteça. Mas eu acho que o Montezano, com essa iniciativa, tentou lá dar uma satisfação para isso que é uma obsessão do presidente da República. A parte, por exemplo, da Odebrecht, ela saiu daqui, ela de fato levou um dinheiro imenso, foram 9 bilhões de projetos para ela, 65% do total desembolsado pelo banco nesse segmento, nessa linha de crédito da construção civil. Agora, tudo isso foi feito à luz do dia. O que foi feito nas sombras era o que eles faziam naqueles países em negociação das empreiteiras com as lideranças políticas do país e, às vezes, com intermediação de petistas, né, que azeitavam essa relação. Intermediação de petistas e de marqueteiros de petistas, que não estavam lá contratados nesses outros países latino-americanos pela sua genialidade, mas porque eles tinham o know-how da lavagem de dinheiro que permitia esse conluio. Essa parte era feita nas sombras. E aí, Josias? Olha, o Joaquim Levy caiu justamente por esgrimir um discurso igualzinho a esse do Gustavo Montezano. Igual, não tem diferença. Ele dizia que a caixa preta não existe caixa preta e a transparência se dá ao longo do tempo. A verdade é que esses negócios nefastos que foram feitos pelo BNDES no governo do Lula, eles de fato já foram esquadrinhados, tem investigações do Ministério Público, muita coisa já saiu na imprensa, o BNDES já divulgou os valores do beiço, do calote, que foi dado por Cuba, Venezuela, por Moçambique e outros. Então, aparentemente, o que tinha para saber, já se sabe.
Agora, o que é lamentável aqui é a forma como o Bolsonaro toma as suas decisões. Essa demissão do Joaquim Levy se deu numa dessas entrevistas aí de porta de palácio. O presidente ia saindo e ali anunciou, sem avisar o Paulo Guedes, que ia demitir o Joaquim Levy. Um desrespeito absurdo com um personagem muito preparado, um homem de grande qualificação na economia. Aí colocou lá esse jovem, Gustavo Montezano. O que se verifica é que, a pretexto de abrir uma caixa preta que supostamente já está aberta, é uma porta arrombada, o BNDES perdeu um tempão e esse tempo era precioso para livrar o banco de uma carteira de ações que ele precisa vender e tomar uma série de providências. Aparentemente avançou apenas na devolução do dinheiro que o BNDES devia para o Tesouro Nacional. Mas é muito pouco para o que precisa ser feito no BNDES. E a gente perdeu muito tempo.